Olá, boa noite. Boa noite. Grande alegria poder partilhar com vocês esse momento, né, da abertura de um programa de formação, né, e baseado numa das partes que eu particularmente mais gosto dentro do Catecismo da Igreja Católica, né, que é essa parte sobre a vida moral e qual o nosso proceder a respeito, dentro da nossa vida, que nos remete à nossa ação e comunhão com Deus, conosco mesmos e com o nosso próximo, né, que são os 10 mandamentos. Então hoje nós vamos ter essa abertura, lembrando que nós teremos um tempo no final para as pessoas que quiserem tirar algumas dúvidas, né, e espero poder ajudar, né, e naquilo que eu for capaz de ajudar, vou tentar dar algumas respostas, e no que eu não for capaz, a gente vai tentar encontrar uma resposta juntos, ou depois a gente dá um jeito de passar para vocês, né, algum conhecimento que talvez nos falte imediatamente, né, nesse momento agora. Eu tenho um canal no YouTube, né, pessoal, e tenho tentado movimentá-lo, então eu vou transmitir essa formação pelo meu canal, né, tem algumas pessoas que estão acompanhando ao vivo, e de repente eu abro também a possibilidade, né, tem o chat aqui do YouTube, então as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais podem também mandar alguma pergunta. Caso seja possível, eu faço também a resposta a essas perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. Podemos fazer assim? Sim. No final, vocês que estão aqui presencialmente podem levantar a mão e aí a gente vai passando. Vai ser importante depois fazer a pergunta no microfone, né, para que todos possam ouvir, inclusive, né, quem está nos acompanhando de casa ou dos seus lugares onde se encontra. Me pediram para fazer uma pequena apresentação. Eu não sei se tem uma necessidade. Quem aqui já me conhece? Quem não me conhece? Então eu acho que vale a pena dizer. Tem algumas pessoas que não conhecem, pensei que todos já tinham ouvido falar de mim. Eu sou o Padre Warlen, eu sou padre da Arquidiocese de Goiânia, sou padre há 15 anos, né? Fui ordenado no ano de 2007. Né? Numa data muito bonita. Eu sou muito mariano, gosto muito de Nossa Senhora, né? E fui ordenado exatamente numa data de Nossa Senhora de Guadalupe, dia 12 de dezembro, né? E hoje eu estou falando disso, dessa data mariana, exatamente porque a minha vida inteira foi conduzida por Deus e por Nossa Senhora, e hoje a minha vida pastoral ela é desempenhada dentro de uma grande missão, que é a Rádio Maria Brasil. A Rádio Maria é uma rádio católica, a maior rede de rádio católica do mundo, né? Inclusive as missas daqui de vez em quando são transmitidas para a Rádio Maria. E nós estamos agora no Brasil, né? A sede da Rádio Maria aqui em Goiânia, e por isso Dom Washington, antes de sair, ele me convidou primeiro, depois me nomeou para assumir a direção da Rádio Maria, que é uma rádio totalmente de evangelização, né? Então a graça de Deus, né, me conduziu para estar já há um ano nessa missão de conduzir, de dirigir a Rádio Maria, com a missão de espalhar a Rádio Maria no Brasil inteiro, né? Então nós temos uma frequência aqui em Goiânia, que é a 99.9 FM, e a partir dessa a gente já tem algumas propostas até para Petrópolis, no Rio de Janeiro, de fazer uma retransmissora da Rádio Maria lá. E algumas outras propostas que estão em andamento, algumas conversas em andamento, em Palmas e outros lugares por aí também. Já estou conversando com alguns bispos e vendo a possibilidade de ampliar essa missão. O tema da catequese, né, é um tema muito específico para mim, assim, muito importante também, poderia dizer. Até mesmo porque diariamente eu tenho um programa de catequese lá na Rádio Maria. Então todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, faço um programa de catequese e vou pegando o catecismo e vou assim debulhando cada um dos parágrafos, tentando aprofundar cada um deles. É claro que hoje não é possível fazer isso, né? Até mesmo porque o conteúdo é amplo, é vasto,
e a gente não vai ter tempo de fazer tudo o que a gente gostaria de fazer, mas na verdade hoje é uma introdução a essa temática que eu disse que é muito importante, que é o nosso proceder diante de Deus, diante de nós mesmos e diante do nosso próximo. É a nossa vida moral. E o tema que introduz os 10 mandamentos nesse módulo de formação, né, que vai durar aí uns 10 meses, né, 10 encontros, vamos começar por uma temática que ao mesmo tempo é ruim, porque ninguém quer, espero que ninguém queira, na verdade, que é sobre o pecado, mas é estimulante, né? Assim, é uma temática que nos causa curiosidade e que nos faz também aprofundar, até mesmo porque tratar sobre o pecado, nós precisamos ter em vista uma outra realidade até contraposta ao pecado. Porque falar do pecado pelo pecado não adianta. Nós falamos do pecado para que, através dessa realidade da ausência da graça, nós possamos ter consciência de que devemos buscar a graça. Se não for para isso, não adianta falar de pecado, né? Porque na verdade o pecado é o que há de pior na existência da nossa vida. O pecado, em primeiro lugar, não é algo natural na nossa vida. Nós, depois do pecado de Adão e Eva, ficamos propensos ao pecado. E o pecado entrou na nossa vida, na nossa história. Mas o pecado não é algo natural. Tem muita gente que pensa assim, não, o pecado é natural na nossa vida, porque nós pecamos, porque nós somos frágeis, porque nós somos limitados, e de fato somos frágeis, pecadores, limitados. Mas dizer que o pecado é algo original na nossa vida, não. Porque isso seria contraditório com a criação. Vamos tentar recordar como que é que Deus fez toda a criação. No princípio não havia nada, havia apenas Deus. Nem o tempo existia quando, antes, entre aspas, antes de Deus começar a criar o mundo. Nem o tempo existia, só existia Deus. E num determinado momento da história, do princípio da história, quando Deus começa a criar e Ele diz, faça-se a luz, começa também a criação do tempo. Esse tempo que nós entendemos, que a gente conta no nosso relógio, um tempo que é cronológico, ele passa a existir a partir do momento em que Deus começa a criar tudo que existe. E o homem, o ser humano, quando eu digo aqui o homem no sentido genérico, o homem e a mulher, não existia desde o princípio da criação. Se nós olhamos na escala da criação, nos passos da criação ou nas etapas da criação, a gente vai perceber que o ser humano foi o último ser a ser criado. No primeiro dia Deus fez a luz, no segundo dia fez tal coisa, no terceiro outra coisa, depois os animais, os répteis, os peixes, e aí a gente vai vendo uma estrutura de linguagem que vai nos levando a contemplar a criação. Quando fala que o mundo foi criado em 6 dias, na verdade, não foram criados em 6 dias solares, como nós conhecemos hoje, vamos pensar que do nascer do sol até o próximo nascer do sol, um dia. Não é assim. Na verdade, conta-se na Sagrada Escritura falando de dias, mas na verdade o que está querendo dizer é que foram em 6 tempos, ou poderíamos dizer, em 6 etapas, Deus criou tudo que existe. Porque, de fato, tudo que existe é criação de Deus. Agora, existe uma coisa que não foi criação de Deus: o mal. Deus não criou o mal, mas ele existe. E como nós podemos entender que o mal existe sem ter sido criado por Deus? Tudo aquilo que é bom, a gente pode dizer, Deus é criador de tudo que é bom. Mas aquilo que é mal, Deus não pode ser criador. Quando Deus criou todas as coisas, a cada passo ele ia vendo, isso é bom. Deus fez a luz e viu que era boa. Deus fez os animais, viu que era bom. Mas quando Deus fez o homem e a mulher e entendeu que no conjunto de toda a criação, coroado com o ser humano, porque o único ser capaz de participar da vida divina é o homem e a mulher, nenhum outro ser.
nenhum animal, nenhuma planta, nenhum ser, nem mesmo os anjos são capazes de participar da vida de Deus como nós seres humanos somos. E quando Deus percebeu que toda a criação estava pronta, Ele não só viu que era bom, Ele viu que tudo era muito bom, porque estava completo, tudo estava perfeito, é tudo muito bom. Então, quando a gente pensa na criação de Deus, de tudo que Deus fez, nas etapas da criação, e percebemos que até mesmo Deus contemplava a obra de suas mãos e percebia que era tudo bom, a gente pode dizer com toda certeza, com toda segurança, que o mal que existe no mundo hoje não é obra de Deus. Santo Agostinho ajuda-nos a entender esse princípio do mal existente sem sair das mãos de Deus, da obra de Deus. De que modo nós podemos compreender que o mal existe sem ter sido criado por Deus? De que modo a gente pode compreender isso? A gente pode compreender o mal como ausência. O bem é presença, o mal é ausência do bem. Assim como as trevas é a ausência da luz, se tem luz, não tem trevas. Se tem trevas, significa que não tem luz. Portanto, a ausência da luz é as trevas, são as trevas. Do mesmo modo, em relação a verdades que são contrapostas, né? A verdade e a mentira. O que é a mentira se não a ausência da verdade? Não é verdade? Se a gente pensa desse modo, e um modo lógico de pensar, a gente vai perceber que, de fato, dentro da criação, não pode haver nada de mal que tenha sido criado por Deus. Portanto, o mal na nossa vida, o pecado na nossa vida, não pode ser criação de Deus. Não pode. Porque se fosse criação de Deus, seria uma contradição ter um Deus que é amor, um Deus que é bondade, um Deus que é misericórdia, se Ele é autor do mal. Existia algumas heresias no começo da igreja que até fazia uma confusão, como se fosse uma miscelânea, né? E dizia assim: Deus é bom e mal ao mesmo tempo, né? E essa era uma heresia que foi combatida pelo próprio Santo Agostinho, que fez essa formulação, né? que compreendeu essa formulação, aprofundando nos seus estudos filosóficos e também teológicos, de que Deus não pode ser contradição. Deus não é contraditório, porque a contradição é contrária à verdade, né? A nossa fé, vocês podem perceber isso com clareza, se vocês pegarem os estudos da igreja, os grandes autores, até mesmo os antigos autores, vão perceber que a nossa fé é uma fé muito lógica, muito coerente, né? Às vezes incompreensível, mas o fato de não ser totalmente compreensível não significa que sejam ilógicas. Ilógicos, os artigos da fé, não são ilógicos, né? São às vezes incompreensíveis, porque os mistérios de Deus, na verdade, são mistérios, estão escondidos muitas vezes por trás de sinais. Quem pode me explicar claramente sobre o que é a Eucaristia e compreender com toda precisão como é possível Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, se limitar a um pedacinho assim de pão? Quem sabe me explicar isso? Olha, eu celebro a Eucaristia praticamente todos os dias há 15 anos. E se eu disser para vocês que eu consigo compreender esse mistério, é mentira. Agora, se vocês me perguntarem, você consegue compreender esse mistério? Diferente aqui e diferente aqui. Eu não consigo compreender aqui na minha razão, porque é algo que foge à minha lógica humana de pensar, minha capacidade humana de pensar. Mas compreender aqui, ou seja, fazer a experiência de um Deus tão grande, que é capaz de se tornar tão pequeno, de se tornar alimento para ser alimento da minha vida, da minha alma, isso sim eu posso dizer, eu consigo compreender Deus assim, não só com a razão, mas com a vivência. E isso subentende a fé.
Então, quando a gente vai falar do pecado, a gente precisa ter em conta que, em primeiro lugar, no princípio, quando Deus nos fez, originalmente fomos destinados à graça. E como nós podemos provar na Sagrada Escritura de que nós fomos criados para a graça? Quando Deus criou o homem, Ele o fez à sua imagem e semelhança. Qual é a frase que marca isso? O diálogo intratrinitário dentro da Santíssima Trindade. Nesse diálogo das três pessoas da Santíssima Trindade, eles diziam: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É interessante porque já lá no Gênesis, antes de Jesus se encarnar, já tinha um indício aí da Santíssima Trindade. Porque se fosse um único Deus, ou melhor, é um único Deus, isso é claro, mas se fosse apenas uma pessoa na divindade, na Sagrada Escritura não estaria escrito façamos no plural. Isso é para indicar que, de fato, a Santíssima Trindade já existia, ou poderíamos dizer, pré-existia antes da criação. A Santíssima Trindade já existia antes, era pré-existente à criação. Então, quando nós pensamos que Deus, no seu diálogo intratrinitário das três pessoas da Santíssima Trindade, dizia: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o que isso significa? Que o homem originalmente foi criado por Deus com capacidade de amar e de amar com liberdade. Não é simplesmente um amor sentimental, como muitas vezes nós pensamos. O amor que foi implantado no nosso coração é um amor divino. É o que nós chamamos de amor ágape, né? Que é esse amor que vem da parte de Deus, que não é simplesmente um amor superficial da pele, das emoções, das paixões. Não, é mais do que isso, é mais profundo. Tanto é que São João, na sua primeira carta, ele atribui a Deus o termo amor. Deus é amor. A gente vê isso na Sagrada Escritura. Então, esse amor que é capaz de enviar o seu próprio Filho para nós, para nos salvar dos nossos pecados, esse amor é um amor de liberdade. Deus precisava criar o homem? Não. Deus precisava criar toda a humanidade? De modo algum, não precisava. O que o homem acrescenta na vida de Deus? O que o ser humano acrescenta na santidade de Deus? O que o ser humano aumenta na graça, na glória de Deus? Nada. Não é porque somos necessários, ou porque somos bons, ou porque isso vai melhorar a vida de Deus, vai ficar mais feliz. Não, Deus é completo em si mesmo. Mas por que Deus então cria o homem, o ser humano? Porque Ele quer partilhar toda a sua felicidade. Não é por Ele, é por nós. Ele quis nos criar para nos dar a sua vida. A criação se dá porque Deus quis partilhar conosco, que não somos de natureza divina, a sua vida divina, a sua natureza divina. Nós não somos da natureza divina, mas participamos da natureza de Deus. Nós não somos de natureza divina, mas nós vivemos a vida de Deus. E outra característica dessa criação é que nós fomos criados também por Deus para que nós possamos conhecê-lo. Não existe nenhum outro ser capaz de conhecer a Deus. E nenhum outro ser existente, ser vivo existente, sabe que existe. Todos eles existem, né? Todos os animais, todas as plantas, todos os seres vivos existem e vivem, mas nenhum deles sabe que existem. Só o ser humano sabe que existe. E só o ser humano é capaz de saber que existe um Criador que os criou por pura bondade e benevolência. Então, quando a gente vai falar, porque agora a partir desse momento a gente vai começar a falar sobre o pecado mesmo, né? Então, quando a gente vai falar do pecado, precisamos vislumbrar a graça de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, porque senão fica simplesmente uma coisa muito legalista.
E vocês vão dar uma continuidade nessa formação. Mas nós não podemos fazer toda essa formação, embora essa formação do ano de 2023, aqui na Paróquia São Paulo Apóstolo, ela vai tocar a lei. Sim, vai tocar os mandamentos. As 10 palavras ou os 10 mandamentos vai tocar a lei. Mas tomem cuidado, e aqui já é um conselho de um padre amigo, né, para vocês. Tomem cuidado para não fazer da lei legalismo. Existem princípios básicos, claros, óbvios, dados por Deus para nós, que nós precisamos conhecer para ser parâmetro para cada atitude moral que nós vamos realizar ao longo da nossa vida. Olha só o que aconteceu com aquele homem, né, na liturgia, que tinha a mão seca. É a liturgia de hoje, né? Eu acordei tão cedo que parece que já passou 2 dias. Mas a liturgia de hoje dizia isso. O Evangelho segundo São Marcos fala da mão seca, mas os outros evangelistas falam da mão direita seca. Olha como os fariseus eles eram complexos quando tratava da lei como um legalismo total. Jesus não pode fazer uma cura no dia de sábado, imagina. No dia de sábado a gente faz o bem ou o mal, no domingo também a gente faz o bem ou o mal, na segunda, na terça, na quarta, qualquer dia da nossa vida, a gente faz o bem ou o mal, a gente salva uma vida ou deixa a vida se perder. Até eles, legalistas como estavam naquela ocasião, salvavam o animal se ele caísse no poço. Podia ser dia de sábado, eles não esperavam chegar o domingo para salvar o animal, porque senão ele ia morrer. Mas salvar a vida daquele homem que tinha a mão seca não podia, por causa do legalismo. E é interessante o fato de ser a mão direita, né? O Evangelho segundo São Marcos não falava sobre isso, mas os outros evangelhos falam da mão direita. Sabe por que era mais complicado ainda a vida daquele homem que tinha essa deficiência? Porque a mão direita servia para fazer tudo aquilo que era bom, e a mão esquerda para fazer tudo aquilo que era impuro. Então, se eu vou comer, independente se eu sou canhoto ou não sou canhoto, isso é dentro da cultura semita, tá? Dentro da cultura dos hebreus, da cultura dos muçulmanos, o modo de pensar é assim. Então, imagina só numa sociedade em que a pessoa, quando ia comer alguma coisa, comia com a mão direita, porque é a mão que se toca todas as coisas puras. E quando fosse fazer as outras coisas, né? Se eu fosse ao banheiro para fazer a asepsia do meu corpo, usava a mão esquerda, não a direita, porque a direita é para comer, é para abençoar, é para cumprimentar, para tocar as pessoas, e a mão esquerda para fazer as coisas impuras. Agora, se aquele homem tem a mão direita seca, ele faz tudo com a mão esquerda. Por isso aquele homem estava fora da sociedade, do templo. Era por isso. Ninguém chegava perto dele. Não é porque ele era deficiente, mas é porque ele era um homem impuro, porque ele comia com a mão impura, ele se limpava com a mão impura, ele abençoava com a mão impura, porque ele não tinha a mão pura, a outra não funcionava. E por isso Jesus fala para ele: estende a mão, e aquele homem então é curado naquela circunstância. Então, por que eu estou falando disso? Porque naquela ocasião, se os judeus tivessem compreendido que Jesus estava fazendo o bem pelo bem, para que aquele homem tivesse vida, talvez a lei que era naquela ocasião era opressora, se tornaria talvez mais amena. Porque acima de tudo e acima de toda lei está o amor. Se nós pensamos que os mandamentos, qual é o resumo de todos os mandamentos? Quem sabe me dizer? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Claro. E ao próximo como a si mesmo. Se nós pudéssemos resumir a lei em uma única palavra, o que seria? Amor. Seria a minha capacidade de relacionar com Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, e na mesma medida do terceiro lugar, que segundo lugar e terceiro lugar aqui está no mesmo ponto, relacionar-me comigo mesmo, para que, compreendendo o meu lugar, o meu papel no mundo, na sociedade,
possa amar com dignidade o meu próximo. E é por isso que Jesus, muitas vezes, dentro do Evangelho a gente encontra, né? É simples viver o mandamento em relação ao próximo. Por quê? Porque se você faz para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Ninguém quer o mal para si mesmo. Naturalmente não, né? Ninguém quer o mal para si mesmo. Portanto, não façamos o mal para o outro. Agora, o que me dá a capacidade de amar o outro é entender que eu faço parte de uma realidade que é total em Deus. Fazer o mal para o outro é fazer mal para mim mesmo, porque ele faz parte do meu próprio corpo, desse corpo do qual eu pertenço, que é o corpo de Cristo, que é o corpo de Cristo, a igreja. E para além da igreja, né? Porque a igreja é o modo como Deus tem para salvar a humanidade inteira, independente de serem católicos ou não. Se alguém é salvo que não seja católico, foi salvo por meio da igreja. Vamos supor que alguém que nunca tenha ouvido falar de Jesus, eu não sei se vai ser salvo, porque isso não compete a mim, eu não consigo sentar no trono de Deus para julgar ninguém, então não sei quem vai ser salvo, né? Mas se por acaso alguém que não é católico for salvo, foi salvo pela igreja de Cristo, que subsiste na igreja católica. Isso é fato. Isso é fato. Não existe graça que seja distribuída sobre a terra que não passe pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Porque toda graça vem da cabeça, que é Cristo. Mas não existe Cristo total se não for composto por cabeça e membros. Por Cristo e nós. Certo? Eu gostaria de pegar aí com você, quem tem o Catecismo da Igreja Católica, pode abrir no parágrafo 1849, parágrafo 1849, nós vamos ler a definição de pecado, tá bom? Diz assim: o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Então olha só que interessante, né, essa definição. O pecado é uma falta contra a razão, contra a verdade, contra a consciência reta. Nós poderíamos dizer que naturalmente nossa vida ela se orienta para a verdade, porque nós fomos criados por Deus para ela. Nossa vida se orienta para a verdade porque nós fomos criados por Deus para a verdade. Então, se nós vivemos a graça, nossa vida se volta para a verdade. Mas se nós cometemos o pecado, nosso pecado é uma falta contra a razão, é uma falta contra a verdade, é uma falta contra a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. O pecado, nós poderíamos dizer que o pecado é uma idolatria. O pecado, qualquer que seja, é uma forma de colocar a criatura no lugar de Deus. A idolatria não é isso? Se nós pegamos os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus, a gente vai resumir num só. Quais são os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus? Quem sabe me dizer? Amar a Deus sobre todas as coisas. Todo mundo sabe esse primeiro, ele sabe na ordem, né? É o primeiro que fala, isso não tem dúvida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não, esse é o resumo. Amar o próximo como a si mesmo é o resumo da lei. Amar a Deus e amar ao próximo. Mas o segundo mandamento da lei de Deus: não tomar seu santo nome em vão. Resumidamente, isso significa respeitar Deus.
ter um respeito, um obséquio respeitoso para com Deus. Então, não tomar seu santo nome em vão não significa não só não falar o nome de Deus. Uma piada que seja uma ofensa contra a dignidade de Deus, o poder, a glória de Deus, tudo isso poderia ser um pecado do segundo mandamento. E o terceiro mandamento da lei de Deus, qual que é? Guardar domingos e festas, né? E aí, se a gente vai olhar isso, vocês vão ver depois profundamente o que significa cada um deles e seus desdobramentos em relação ao mandamento. Mas guardar domingos e festas, todos esses mandamentos, esses 3 mandamentos, são mandamentos que se referem a Deus. E os outros 7 mandamentos, todos eles são a minha relação para com o outro. Quem sabe aí o 4º mandamento da lei de Deus? Honrar pai e mãe. O 8º. E agora enrolo. Hã? Não ouvi? O 8º mandamento, alguém sabe? Não é não furtar. Não furtar é o 7º. Não matar é o 5º. Nossa, mais caro. Hã? É o 9º. Gente, tem que aprender os mandamentos. Como eu vou saber chegar até São Paulo se eu não sei ler as placas de trânsito? Não pecar com necessidades. É o 6º. O 8º. Não Colando. colando. Tudo bem, não tem problema não. Aprendam. Já vou passar a tarefa de casa, uma delas é essa: decorem. E decorar, gente, não é só um ato intelectual não, viu? É trazer ao coração. Porque ninguém pode amar o que não conhece. E ninguém pode viver os mandamentos de Deus se não sabem, né? Então o 8º mandamento da lei de Deus é o quê? Não levantar falso testemunho. Vamos resumir isso aí? Qual a palavra que a gente... 2 palavras que a gente poderia resumir o 8º mandamento. Não mentir. Né? Não mentir. Claro, não julgar também está certo, não está errado não. Mas diz respeito à verdade, né? O 8º mandamento da lei de Deus. E aí a gente às vezes, né, lá na nossa casa, toca o telefone. Antigamente era assim, hoje a gente atende no próprio celular, mas antigamente funcionava assim. Tocava o telefone e a gente falava assim para a criança: ó, atende e fala que a mamãe não está. Aí graças a Deus as crianças são da verdade, aí elas diziam: olha, minha mãe mandou dizer que ela não está, né? Pegava na mentira. E graças a Deus as crianças elas são propensas à verdade, porque não foram contaminadas pelas realidades do pecado e do mundo, né? E aí, por isso Jesus fala que o reino dos céus é daqueles que se assemelham às crianças, porque são sinceras, são verdadeiras, são puras de coração. E para os puros de coração, segundo São Mateus capítulo 5, lá nas bem-aventuranças, o que é a recompensa? Verão a Deus. Os puros de coração verão a Deus. É por isso que muitas crianças às vezes têm até visão de anjos, né? Conseguem ver as realidades espirituais, porque tem pureza de coração. Então, voltando aqui à definição do pecado, é uma falta contra a razão, contra a verdade, a consciência reta. É um voltar-se para o amor próprio e voltar o nosso coração para o amor das criaturas e não de Deus. Aí continuando aqui com o catecismo: fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. O pecado foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. Um ato, uma palavra ou um desejo contrários à lei eterna. Quando a gente vai confessar o pecado, para o padre, geralmente a gente reza o ato de contrição, né? Naquele ato de contrição da missa, tá muito claro essas etapas aqui, esses passos,
né? Que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, né? Então, o pecado, ele é definido como uma palavra, como um ato ou um desejo contrários à lei de Deus. O pecado é ofensa a Deus. Eu já vi algumas definições assim, que o pecado é um voltar as costas para Deus. Imagina um Deus que nos ama, um Deus cheio de amor, de misericórdia, e a gente fala assim, não, eu não preciso de Deus, eu não quero Deus. Não foi isso que Adão e Eva fizeram? Foi exatamente isso, enganado pela serpente, claro, mas foi exatamente isso. Quando é que o coração de Eva, o coração de Adão se voltou contra Deus? Quando foi sugerido que talvez Deus não fosse bom o suficiente para eles, e que eles podiam ser como Deus, ou até melhores do que Deus. Sereis como deuses. Esse também não foi o pecado de Lúcifer? Lúcifer não queria ser tão grande como Deus, mas sabendo que ele não podia, porque não pode a criatura se igualar ao Criador, não é possível que a criatura chegue no mesmo nível do Criador, não é possível. Então o que ele faz? Não consegue ofender a Deus de modo direto, ofende a Deus de modo indireto, tocando a nossa vida, pelas tentações, pelo mal apresentado. Agora, quando nós pecamos, a culpa é de quem? De Lúcifer? De Satanás? Do diabo? Não. Ele não faz nada além do que sugerir, oferecer, né? É igual lá no rodízio, né? Rodízio de carne. Aí está lá passando o espeto. Aí a gente fala sim ou assim. Vai colocar no seu prato só se você falar assim, né? Então, o oferecer é o papel dele. O nosso papel é dizer não para o que ele oferece. Esse é o nosso papel. Quando nós voltamos as costas para o pecado, a gente fica de frente para Deus. Quando a gente volta as costas para Deus, a gente fica de frente para o pecado. É muito simples. É como um beabá para criança, né? É muito simples de compreender. Porque nós não podemos estar metade na luz e metade nas trevas. Não é possível. Ou a gente está na luz ou a gente está nas trevas. Ou a gente está na verdade ou a gente está na mentira. Não existe meia mentira. A ausência da verdade é a mentira. Ou estamos em Deus, na graça, ou estamos fora de Deus, na desgraça. E essa palavra é uma palavra que dói aos ouvidos de muitas pessoas. A gente tem até medo da desgraça, e devemos ter medo mesmo, viu? Mas não nesse sentido mitológico, como nós muitas vezes pensamos. A gente pensa na desgraça como se fosse um bicho-papão, né? Na verdade, é algo pior do que esse bicho-papão imaginado muitas vezes pelas crianças. Por que a desgraça é tão ruim? Porque a desgraça é a ausência de Deus numa alma que foi criada por Deus para viver a vida dele. A ausência de Deus é a desgraça. Nós podemos substituir a palavra desgraça por inferno? Sim. O que é o inferno? É a ausência total de Deus numa alma que foi criada para ter a plenitude de Deus. Por que a Nossa Senhora é chamada não só de agraciada, ela é a gratia plena no latim, né? A plena da graça, porque não é somente cheia, como se fosse um copo que transborda, é imersa. Nossa Senhora é plena da graça porque ela está imersa. Não existe uma célula sequer, um fio de cabelo sequer de Nossa Senhora que não esteja mergulhado na graça de Deus. Só que o pecado nos blinda para a graça. É como se a graça não tivesse, é como se nós estivéssemos todo empacotado com plástico, mergulhados na graça, mas a graça não alcança a nossa vida, não entra na nossa vida. Por quê? Porque o pecado nos priva totalmente da graça de Deus. E basta um pecado mortal para que nós percamos a graça toda de Deus. Vocês sabiam disso? Aqui o título, né? Às vezes a gente ameniza um pouco as terminologias com o título. Quase hoje não se fala mais de pecado mortal, mas o catecismo cita pecado mortal. A gente fala de pecado grave, né? Mas na verdade o termo
que é apresentado para nós no catecismo: pecado mortal, matéria grave. O que é o pecado mortal? O pecado mortal nada mais é do que o pecado que tira de nós a graça de Deus. Existem duas qualidades de pecado: pecado mortal e o pecado venial, certo? O que é o pecado venial? É o que a gente chama de pecado leve. Poderíamos chamar de pecadinho, né? Não sei se existe isso, pecadinho, pecadão, né? Mas a gente às vezes vai ensinar para a criança: é um pecado mais leve. Um pecado, mas o que significa o pecado venial? É o pecado que não tira a graça, embora seja pecado, ele não tira a graça. E o pecado mortal? É o pecado que mata a nossa alma. Não estou falando aqui de morte física, mas a vida sem Deus é morte da alma. A vida sem Deus é morte eterna, ou seja, é a desgraça, é o inferno. A vida sem Deus é a desgraça. Então, quando nós, ao longo da nossa vida, cometemos um pecado mortal e morremos sem arrepender desse pecado mortal, a gente morre privado de Deus, morre na inimizade com Deus. Qual o destino de quem morre na inimizade com Deus? A ausência de Deus total, inferno. Estou falando isso para passar medo não, mas é só porque precisa, compreender o que significa o inferno. A ausência total de Deus numa alma que foi criada por Deus para ser feliz. Imagina a tristeza eterna, ou seja, que não tem jeito de mudar após a nossa morte, de ter morrido na inimizade com Deus. E não é porque Deus me castigou. A gente às vezes pensa assim: a pessoa foi castigada por causa dos seus pecados. Ninguém é castigado por Deus por causa do pecado. É uma escolha livre que fazemos. E é isso que nós precisamos compreender, o que torna um pecado mortal ou venial. E talvez alguns estejam aí perguntando: e os pecados capitais? Tem o pecado mortal, venial e o pecado capital. São naturezas diferentes, tá? Pecado mortal e venial são duas realidades de uma temática que a gente está tratando agora. Pecado capital, se der tempo eu vou falar um pouquinho sobre isso. É outra qualidade, é outra realidade. Então vamos falar de pecado capital e venial, que é a temática da nossa formação de hoje. Pecado mortal precisa ter 3 critérios para que ele exista. Quem sabe me dizer quais são esses 3 critérios que precisamos ter para que um pecado seja verdadeiramente mortal, ou seja, que mate a nossa alma, que tire de nós a amizade com Deus? Consciência. A ausência de arrependimento, não, a ausência de arrependimento nos faz permanecer no pecado, Mas o que faz um pecado ser mortal? Consciência, Consciência, o ato. A vontade em si não pode ser, porque eu posso ter vontade de pecar, mas não cometer o pecado. Entende? Ela cometeu o pecado e ela teve vontade de cometer o pecado. O pecado, a vontade pode nos levar ao pecado, mas não torna um pecado mortal, não. A vontade não. São 3 coisinhas. Desejo, tá correto, ou desejo não, desculpa. Consciência. Eu me contradisse agora. O ato, pecado. O ato, não é exatamente isso. Matéria. Consentimento. Você falou? Consciência, consentimento. Perfeito. São as 3 coisas. A matéria do pecado. O que é a matéria do pecado? É o ato que torna, o ato humano que torna pecado. Por exemplo, resumidamente, eu não sei se eu vou conseguir dar um exemplo tão claro agora, imediatamente, mas matéria do pecado mortal
A matéria grave do pecado mortal são os pecados contra os 10 mandamentos da lei de Deus. Certo? Matéria grave para o pecado mortal ser um pecado contra um dos 10 mandamentos. Correto? A senhora quer perguntar? Sim, eu não entendi. Quais são os critérios? Consciência, consentimento? É porque falou consentimento, mas eu vou usar um outro termo. A senhora ele falou consentimento, que eu vou usar o termo liberdade. Tá bom? Tipo uma escolha, né? Sim, entra dentro da escolha a vontade, ela entra. Mas a vontade sozinha não é pecado. Entendeu? É isso que eu queria dizer aquela hora. Ela precisa, a vontade move a minha liberdade para o ato contra o mandamento. Aí sim a vontade entra, mas ela sozinha não é. Não torna um pecado mortal. Quais são os critérios? Matéria grave. O que significa matéria grave? Pecado contra um dos 10 mandamentos da lei de Deus. Consciência plena. Faltou uma coisinha importante aí. Porque eu posso ter consciência de que tal atitude é pecado, mas talvez eu não tenha uma consciência plena de que isso é pecado. Ignorância. Talvez uma certa ignorância. Mas isso existe? Sim, claro. Se você analisar a sua vida até um certo ponto, talvez um ou outro pecado você cometeu na ignorância. O pecado mortal, Acontece, sim. Então, consciência, para ser pecado mortal, tem que ter consciência plena. Eu sei que é pecado e eu sei as consequências que ele me traz. Por que Lúcifer não pode ter perdão? Porque ele sabe tudo. Porque no ato de ser criado, ele não conhece por um ato intelectual como nós. A gente conhece, a gente quebra a cabeça 2 vezes, 3 vezes, para ir aprendendo ao longo do tempo. O anjo, no ato de ser criado, ele intui tudo que precisa saber. Então ele já sabia, quando foi criado, que estar longe de Deus acarretaria para ele uma morte eterna do seu ser. Então ele já sabe de tudo plenamente, ele não pode ter arrependimento. E nós não, a gente está ainda caminhando nessa terra. Por que depois da morte não tem mais jeito? Se eu morrer em pecado mortal, porque eu vou ter a contemplação de Deus e tudo será claro para mim. Aí não tem mais jeito de voltar atrás. Entende? Então morrer na inimizade com Deus pode acarretar para mim a morte eterna. Então, sim, purgatório, morreu na amizade, mas não morreu totalmente purificado. Quem vai para o purgatório morreu amigo de Deus. Depois vai para o céu. Não existe alguém que vá para o purgatório que depois vá para o inferno. Não existe. Quem for para o purgatório bateu na trave, mas entrou. Entendeu? Adianta, porque o que acontece? Por que adianta a gente rezar por alguém que cometeu um pecado muito grave aos nossos olhos? Porque aos nossos olhos pode ter sido um pecado muito grave, mas aos olhos de Deus, talvez pode ser que tenha lhe faltado pleno conhecimento de que aquilo era pecado e que acarretava uma consequência eterna da morte da alma. Entendeu? Então, por que podemos e devemos rezar por todos, independente do pecado que ele tenha cometido? Aos nossos olhos, segundo os mandamentos da lei de Deus, tem penalidade de morte eterna. Segundo os nossos olhos, que veem superficialmente, é assim: morreu com tal pecado, vai para o inferno. Por isso a gente tem que tomar cuidado para não ser fariseu, legalista. Entende? Agora, eu posso julgar alguém, eu tenho a capacidade de me sentar no trono de Deus para julgar? Por isso eu rezo. Eu não posso, por isso eu rezo. Porque o único que pode, julga. Ele julga com verdade e com misericórdia. O único que tem capacidade de condenar alguém é Deus, e mesmo assim ele usa de misericórdia. Por quê? Porque ele conhece o coração, ele conhece as intenções, ele sabe tudo de nós, até mesmo
o mais profundo das nossas entranhas, Deus conhece. Você sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Está caindo, está mais fácil de contar. Mas eu não sei quantos tem na minha, mas Deus sabe. Deus sabe tudo de mim, diz o Salmo 138, né? Tu me conheces, sabe quando me sento, quando me levanto, sabe onde eu ando. Tu sabes tudo de mim. Né? Então, nós não podemos julgar o outro. Por isso a gente, não podendo julgar o outro, o que a gente faz? A gente reza. Aí a misericórdia é lá com Deus, a justiça é lá com Ele, com Deus, porque Ele que é um justo juiz, certo? Então, matéria grave, com conhecimento pleno e plena liberdade. Ninguém pode ser culpado de um ato grave se não teve liberdade total de escolher, de usar a própria vontade para realizar tal ato. Ato que eu digo aqui não é só o que eu fiz, mas o que eu pensei, o que eu consenti. Né? Às vezes vem um pensamento na nossa cabeça como se fosse uma tentação, um pensamento simplesmente surge. A gente consegue controlar o pensamento que surge na nossa cabeça? Esse pensamento que surge, você consegue controlar? Não, mas eu consigo controlar se eu quero continuar com ele ou não. Isso eu consigo. Existem alguns exercícios que se faz, né? Por exemplo, eu tenho muita facilidade de me relacionar com Deus com a música. Cantar me ajuda, né? Tem outras pessoas que de repente vem um pensamento ruim, ele pensa outra coisa no lugar. Sempre me ajudou isso também, porque eu tenho muita dificuldade. Eu acho que para mim isso é impossível. Para mim, não estou dizendo, pode ser que alguém consiga pensar duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo. Quando eu começo a pensar numa coisa, a outra coisa some, né, da minha cabeça. Então me ajuda quando vem um pensamento mau. Então o pecado não está em sentir, o pecado está em consentir. Certo? Quando o pensamento vem, não é pecado, imediatamente não. Mas se eu consinto ao pensamento, ele pode se tornar pecado. Tá certo? Então, como eu sei se o pecado é mortal ou venial? Como que eu vou saber? Se tem as três características, os três protocolos, digamos, né? Se é matéria grave, se eu sei plenamente que é pecado e se eu tenho total liberdade para realizar. Vou dar um exemplo claro. Antes disso, eu gostaria só de falar uma curiosidade. Os mandamentos negativos não têm exceção, certo? O que são os mandamentos negativos? Não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, ou o homem da tua próxima, não levantar falso testemunho, não pecar contra a castidade. Os mandamentos negativos que tem a palavra não antes, eles não têm exceção, certo? Os mandamentos positivos podem, não estou dizendo que tem, podem ter exceção, certo? Por exemplo, terceiro mandamento da lei de Deus é qual? Guardar domingos e festas. O que me obriga à vivência desse terceiro mandamento? Amar a Deus está no primeiro. Vamos separar aqui no primeiro. Participar da missa aos domingos, das solenidades de preceito, só isso? Guardar domingos e festas? Não exatamente não trabalhar, porque nós precisamos de um tempo de descanso, santificar, porque às vezes, por exemplo, um médico plantonista tem que trabalhar no domingo, porque senão a gente vira fariseu que não quer salvar a vida enquanto a gente pode salvar. Não vou atender esse aqui não, porque hoje é domingo.
Coitado do padre, coitado, né? Então, se a gente pensa no trabalho em si, voltamos ao farisaísmo, né? Ao legalismo. Mas o santificar o dia, o trabalho de um médico no domingo, poderia ser a sua missa, dependendo da circunstância. Não tive nenhuma oportunidade de ir na missa. Ele cometeu um pecado mortal? Não. Porque se ele tivesse liberdade para escolher, o que ele faria? Ele iria na missa. Faltou o que nesse mandamento, no caso do médico? Faltou o que? Consciência? Não, ele sabia totalmente que faltar à missa era pecado. O que faltou para ser pecado venial e não ser pecado mortal? Liberdade. Liberdade plena. O problema é que na capital tem missa até de madrugada, né? Tem. Só que aí, vem. Só se na madrugada, estou sendo legalista, tá, gente? Na madrugada só se fosse de sábado para domingo. Pois tem um sábado das 17 horas. Não, o sábado a partir do meio-dia. Meio-dia? O mandamento da lei de Deus que diz sobre o domingo, diz que o domingo começa na tarde do dia anterior ao domingo. Na tarde. Que hora que começa a tarde? Meio-dia começa a tarde. Entendeu? Então até meio-dia o padre deveria celebrar a missa do sábado. A partir do meio-dia, a gente não costuma muito, né? Então se eu for a missa à noite no sábado, não precisa. Mas não pode ser regra. Não, tudo bem, a senhora gosta de domingo, continua indo. Mas às vezes acontece da senhora ser plantonista no hospital, e aí a senhora ir à missa a 1h da tarde no sábado já cumpriu o preceito, né? Agora, por amor é uma coisa. Agora, tem muita gente que fala assim: mas a igreja permite, mas eu não aceito. Não tem jeito. O sábado à tarde é domingo. É domingo. Eu costumo muito dizer, quando eu estou saindo para valorizar o sentido do domingo, tem muita gente que faz, é até engraçado, celebra a missa de manhã. Aí, na saída, eu fico lá na porta da igreja, cumprimentando as pessoas, né, falando, tenha um bom dia, um bom domingo. Aí a pessoa fala assim, uma ótima semana. Desculpa, mas a semana não é mais importante do que o domingo, é o dia do Senhor, né? Não é só para desejar bom domingo, é para desejar bom dia do Senhor. Santifique esse dia. Santifique esse dia com todas as suas atitudes. Entende? Então, estava indo para a igreja, dirigindo o meu carro. Aqui em Goiânia temos missa às 10 horas da noite na Sagrada Família. Eu acho que é a missa mais tarde na Arquidiocese de Goiânia, no domingo. Dirigindo para ir para a missa da Sagrada Família, porque era o único horário que eu tinha para poder ir, furou o pneu. E aí eu não consegui chegar na missa. Eu cometi um pecado mortal? Preciso confessar? Não. Depende. Estava indo para a missa, beleza, aí o pneu furou e eu, yes! Ainda bem que furou, porque eu não queria mesmo para a missa. Cometeu um pecado mortal? Sim, porque dentro do seu coração havia um desejo de não ir. Ele estava simplesmente querendo cumprir o preceito para talvez não ter que olhar para a cara do padre e falar que cometeu de novo o mesmo pecado, né? Então, para a gente pensar, por exemplo, que algumas circunstâncias podem tornar o meu pecado venial. O pecado venial precisa ser confessado? Precisa? Quem acha que precisa, levanta a mão. Quem acha que não precisa, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Durante a missa, naquele momento, né? Sim. Olha só. Eu causei polêmica, tá certo, fiz de propósito. Não, calma. A pergunta, presta atenção na pergunta que eu fiz. O pecado venial, ele não tira a graça, né? Ele precisa ser confessado? Não.
ele pode ser confessado? Sim. É bom que se confesse o pecado venial? É ótimo. Mas precisa? Não. E isso aqui é uma coisa importante. Ave Maria, Padre. Você se acostuma com ele. De fato. Vou dar um exemplo. 1000 pecados mortais, 1000 pecados veniais se torna um pecado mortal? Não. Basta um pecado mortal para ele ser mortal. Mas eu posso cometer 1 milhão de pecados veniais para que ele nunca vai se tornar um pecado mortal. Certo? Só que o pecado venial, ele enfraquece a minha vontade. E aí, com a minha vontade enfraquecida, eu tenho mais possibilidade de cometer o pecado mortal. E basta um para perder a graça inteira. E é por isso que quando eu vou me confessar, eu esconder um pecado mortal, todos os outros pecados confessados não foram perdoados. Entende? Esconder um pecado mortal do padre, com sã consciência, não é porque esqueceu. Por exemplo, eu esqueci, de fato, eu tinha feito meu exame de consciência, né, para me confessar, queria me confessar bem, mas eu esqueci um pecado na hora de confessar. Saí da igreja, me lembrei. Eu preciso voltar para confessar de novo aquele pecado que eu esqueci? Não, você esqueceu. Teve liberdade para não confessar? Não teve liberdade. Foi perdoado? Foi perdoado. Porque não existe perdão de um pecado e de outro não. Ou perdoa tudo ou não perdoa nada. É assim na confissão. O padre só perdoa tudo, ou se não arrependeu de um, nenhum deles vai ser perdoado. Nenhum. Não tem absolvição parcial. A absolvição é total dos pecados, dos lembrados e dos esquecidos. Certo? Então, se de fato eu esqueci um pecado mortal, não preciso voltar de novo, padre, pelo amor de Deus, eu esqueci um pecado. Não, já está confessado e já está perdoado, porque você está arrependido desse pecado, simplesmente esqueceu, porque você é humano. Mas se ele omitir? Hã? Se ele omitir, aí é outra coisa. Se ele omitiu o pecado contra a castidade, o pecado que ele confessou de ter matado o irmão, também não foi perdoado. Mas aí na próxima confissão ele confessa isso. Se ele tiver arrependido, pode. Quem esqueceu, psicologicamente, funciona para a gente exercitar a nossa vida para não cometer de novo o pecado. Precisa? Não, porque já está perdoado. O exercício é importante. É importante. Mas é necessário. É importante. Mas é necessário? Não, não é necessário. Porque já foi perdoado. Se o pecado já foi perdoado, gente, não precisa nunca mais tocar nesse assunto, a não ser que você tenha cometido ele de novo. A não ser que tenha cometido de novo. Tá certo? Eu acho que será que eu consegui alcançar os 3 critérios? Pecado capital, vocês querem saber? Pecado capital é pecado que origina outros pecados, tá certo? Então, alguém comete pecado mortal sendo preguiçoso? A preguiça por si só? Não. Mas a preguiça pode ser uma omissão, pode me fazer omitir a ajuda a uma pessoa que necessita de cuidados, de levar ela para o hospital, e ela morre em casa porque eu não levei. Eu sou culpado disso? Sou. A minha preguiça levou uma pessoa à morte por falta de cuidado. Entende? A preguiça em si não é pecado. Ah, estou com preguiça de ir na igreja. Beleza. Beleza entre aspas, tá, gente? Estou com preguiça de ir na igreja. Prefiro ficar assistindo o Domingão do Hulk. Deus me livre. Mas tá, só um exemplo. Prefiro ficar aqui. Estou com preguiça de ir. Cometi um pecado mortal? Ainda não.
Se eu vou mesmo com preguiça, eu me salvei. Mas se eu não fui por causa da preguiça, a preguiça tornou o meu ato de não ir na igreja um pecado mortal. E aquela procrastinação? É a mesma coisa, né? Que você fica deixando para depois aquilo que você pode fazer agora, né? Que é urgente, que é necessário. Então, é a mesma coisa, está bem ligado à questão do pecado capital da preguiça. Do mesmo jeito, a luxúria em si não é pecado mortal, é pecado, mas não é pecado mortal. Tive luxúria, mas não cometi nenhum pecado, né, que por ato ou por pensamento, né? Por exemplo, não tive a luxúria de trair a minha esposa, mas não traí a minha esposa, certo? Pecado é venial, mas não é mortal, porque não teve um ato, nem por pensamento, porque a gente sabe que o 9º mandamento da lei de Deus diz que se pensar, né, se desejar, já é um pecado dentro do coração, né? Mas veio uma tentação, mas eu tirei ela na hora. Teve a luxúria? Teve, pecado venial, mas não teve uma consumação ou um consentimento do pensamento em relação àquele pecado. Portanto, não é pecado mortal. E ser muito vaidoso, é luxúria? Não, ser muito vaidoso, luxúria e vaidade são dois pecados diferentes. Luxúria tem a ver com a sexualidade, e a vaidade tem a ver com estética, beleza, isso, entende? Então, uma pessoa vaidosa, no sentido, é difícil, porque assim, existe uma certa vaidade que é como que um cuidado de si. Agora, o fio que separa isso, o limiar de tudo isso, é tênue, é difícil de medir. Então, vamos colocar aqui o pecado da vaidade como um pecado capital. Em si, é pecado venial, não é mortal. Mas a vaidade pode fazer com que eu cometa algum pecado grave. Entendeu a diferença? Então, um pecado capital em si é sempre venial, mas dependendo de como for, pode me levar a um pecado mortal. Tá bom? Tá claro isso? Então vamos abrir para as perguntas, pode ser? Vamos. Padre, primeiro eu quero que o senhor fale sobre escrúpulo. E segundo, é uma pergunta: existe agravante do pecado grave, do pecado mortal? Sim. O escrúpulo é quando a gente tende excessivamente para considerar tudo pecado, né? Então, quando, por exemplo, eu estava indo para a missa, a última missa, era a única que tinha oportunidade de ir, furou o pneu, não tive condições de chegar na igreja. Esses dias para trás aconteceu um parecido com isso. Eu viajei com os meus pais, aí fomos na missa, estava escrito no site que a missa era 8h30 da noite. Cheguei lá, o padre tinha mudado a missa para as 8 horas. Aí meu pai falou assim, chegamos meia hora atrasado, né? 25 minutos na verdade. A gente vai participar da missa mesmo assim, já está no evangelho. Eu falei assim, é melhor participar da metade da missa do que não participar de nada, né? Pode soar como escrúpulo, mas uma pessoa escrupulosa iria no padre no outro dia para confessar o pecado porque não participou da missa inteira. Entende? Então o escrúpulo leva a gente a pensar que é tudo pecado, tudo é pecado. Certo? A outra pergunta é se o pecado tem agravante. Agravante, tem. Mortal. O que é pior? Roubar R$100 ou roubar R$1.000? Tudo igual? E se eu disser para vocês que não? Olha eu provocando quem tem mais escrúpulo. Hã? Depende de quem você rouba. Se eu roubar R$10
que são os únicos R$10 de uma mãe de família que tem 5 filhos, que é o único dinheiro para ela comprar o leite para as crianças, tem uma gravidade muito maior do que roubar R$1.000 de um milionário. Mas roubar do governo, então. Não vamos entrar nisso, não. Gente, não vamos entrar nos termos de política, corrupção, porque senão a gente vai ficar nisso, né? Mas eu estou dizendo que existe sim agravante. Porque depende da injustiça. O que agrava um pecado? A injustiça, a falta de caridade, ou o pecado contra a caridade, né? Então, pode sim um pecado ser mais agravado, dependendo do modo como eu fiz, e de quem, talvez, contra quem eu cometi uma injustiça. Por exemplo, se eu vou confessar, padre, pequei contra a castidade, sou solteira ou sou casada? Aí tem um agravante, não tem? Isso, tem, né? Pequei contra a castidade com a minha namorada. Sou solteiro, pequei contra a castidade com a minha namorada. Pequei contra a castidade e cometi o pecado com outra pessoa que não é a minha namorada. É mais grave do que com a namorada. Não estou dizendo que com a namorada não seja grave, é mortal. Agora, no final das contas, quando o pecado é mortal, está tudo no mesmo balaio. Basta uma graça acaba do nosso coração. Padre, agora a graça de Deus é muito grande, né? A graça de Deus é grande. Você é uma nova criatura. Quando a gente arrepende e confessa o pecado, perdão acontece. Ela queria fazer uma pergunta, você? Não, só ficou a dúvida, padre, a respeito que não tem exceção. O senhor falou que não tem exceção. Não tinha dado, né, o exemplo. Quando o pecado é negativo, não existe exceção. Por exemplo, quando uma matéria é positiva, não ir na missa, né, pode não ser grave, dependendo da circunstância. Agora, não matar, não tem exceção, por exemplo. É pecado. Né? Não existe nada que justifique eu matar a outra pessoa. Então, se foi legítima defesa. Legítima defesa, eu não estou matando alguém. A gente vai entrar no... Porque o que acontece? O que é matar? Eu quero te matar. P. A legítima defesa seria o seguinte: você quer me matar, eu quero me proteger, e na minha defesa você morreu. O princípio é mais ou menos assim. Claro que não é tão simplório. O meu padrinho falecido, vou falar porque ele já é falecido, tá bom? Meu padrinho de batismo, ele foi condenado a pagar a prisão, depois pagou penas, né, em liberdade, semiaberto, um tanto de coisa antes dele morrer. Mas aconteceu que um dia ele estava sendo ameaçado, assim ele contava, ele estava sendo ameaçado de morte. E naquela época, muitos anos, eu era criança na época, né? Então era muito menos criterioso. Ele estava andando com um revólver no carro. Ele se sentiu ameaçado e deu 2 tiros. Configurou como assassinato. Porque se fosse legítima defesa, ao acertar o primeiro tiro, não precisava ter acertado o outro. Entende? Então, assim, só para ver como que é muito difícil. O que acontece com o meu padrinho? Ele não estava pronto para matar ninguém. O assaltante está pronto para matar. Ele não estava. Então, ele não era um assassino. Estava tentando defender a vida dele, mas na justiça configurou como... A liberdade plena, a consciência plena que ele estava naquele momento. Sim. Então existem todos esses critérios aí, a gente precisa avaliar sobre a questão da liberdade. Então, não matar significa não atentar contra a vida do outro, mas a legítima defesa, ela se orienta pela defesa. Qual é a minha intenção? Me defender. E ao me defender, pode acontecer que a pessoa perca a vida. Aí se configura como legítima defesa, porque a intenção não era matar, era se defender.
Agora, não matar significa eu quero matar. Eu sei que não é certo, mas eu quero e faço. Aí sim, entendeu? No começo, o senhor falou sobre a criação, né? Sim, falei. E Deus criou tudo que é bom, mas não o que é mal. Aí me veio a dúvida sobre a árvore do bem e do mal, que fala lá em Gênesis. Desculpa? A árvore do bem e do mal, que cita lá em Gênesis. É simbólico. É para dizer, não tinha uma árvore assim, né? Assim como os dias não são solares, é simbólico. É para dizer para nós que existia uma atitude, um limite da nossa liberdade que nos levava para a graça, o bem, e a ausência dessas atitudes, ou o contrário dessas atitudes, nos levava para o mal. Entendeu? Então assim, não é uma árvore criada, a árvore e não era a árvore do bem e do mal. Outra coisa que a gente precisa entender, é a árvore da ciência do bem e do mal. É interessante, só para vocês saberem uma curiosidade. Qual era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? A gente sempre pensa que né? Mas sabe por que começou essa ideia de ser uma maçã? No latim, a raiz da palavra maçã e mal é a mesma, é malum. É a mesma raiz para mal e para maçã. Então, assim, se criou uma certa confusão, muito antigamente, de que talvez o fruto fosse a maçã. Mas não existe nenhum indício que identifica o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal como maçã, mas como árvore do conhecimento do bonum et malum. Entendeu? É só uma curiosidade. Padre, o indivíduo que optou por mudança de sexo, tanto a mulher quanto o homem, sim, ele comete pecado, ele está no pecado mortal por rezar, e Deus não perdoa ele? Vamos falar objetivamente, sem julgar fulano ou cicrano, tá? Porque aqui a gente tem que tomar muito cuidado, ainda mais quando está transmitindo, porque qualquer palavra pode ser mal entendida. Mas vamos julgar um ato e não uma pessoa. Deus nos fez homem e mulher, e nessa transexuação, não sei se existe essa palavra, né? Essa mudança de sexo, existe uma ofensa contra o nosso ser. E um dos pecados que torna a matéria grave é atentar contra Deus, contra o próximo e contra nós mesmos, né? Então, tem matéria grave, sim, né? Poderíamos dizer aqui, pode ser matéria grave contra Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Poderia ser o 10º é mais em relação às coisas, né, do outro. Bem, pelo menos o primeiro mandamento aqui que eu consigo fazer um juízo imediato, porque é uma matéria muito complicada e muito atual, né? Então é difícil mas é um atentado contra Deus e contra si mesmo, né? Estou falando de ato, viu, gente? O ato de fazer isso, eu estou falando de ninguém, tá bom? Mas dizer que a pessoa vai ser condenada para sempre, aí eu gosto muito de me colocar no meu lugar de homem, de ser humano. Eu não tenho a capacidade de ler o coração, eu não sei dizer. Eu confio na bondade de Deus, que é capaz de perdoar e de amar e de dar a graça de talvez um modo de salvação. Então, dizer, pode ser salvo? Pode, mas eu não sei se vai ser salvo. Isso aí a gente deixa para quem pode julgar com conhecimento pleno, e só Deus. A lei hoje defende, né? Sim, sim. Tem as leis. É verdade, mas objetivamente, acho que eu consegui responder. Objetivamente, existe uma matéria grave, sim, um atentado contra si mesmo, né? Mas, padre, isso aí eu penso que assim, entre a pessoa e Deus, né? A pessoa pode tanto não é? Eu conheci uma pessoa. Às vezes a pessoa faz isso aí, ele ainda não teve consciência, não teve Pode ser. oportunidade. É por isso que a gente confia na misericórdia. Não conheceu o amor de Deus. Sim. Então a misericórdia envolve muito, não é? Sim. Eu acredito desse jeito.
Mas quando a gente fala objetivamente, porque aí a gente tem que analisar um ato. Nesse ato é matéria grave, se é feito com consciência é pecado mortal, com liberdade pecado mortal, certo? Se tem essas três coisas é pecado mortal. Do mesmo modo que roubar alguém, né? É matéria grave, se eu faço com consciência, se eu faço com liberdade plena, é pecado mortal, do mesmo jeito. Igual matar, é um atentado contra si também. Padre, eu falei alto, né? Em relação, é importante nós refletirmos em relação à ignorância voluntária. Nós nos apoiarmos naquilo lá, eu não sei, não vou procurar também saber, ou até mesmo pecar contra as verdades de fé, ignorá-las. Né? Então, assim, como que eu classificaria? Por exemplo, o senhor perguntou sobre os 10 mandamentos. Nós temos a obrigação de saber sobre os 10 mandamentos. Mas foi até uma dúvida da Escola da Fé, não foi, Cristina, passada, que você perguntou se eu soubesse, o que foi a pergunta que diga? Eu falei que era matéria grave e matéria venial. Ah, tá, sobre uma verdade de fé, a encarnação, não foi? Aí tudo a encarnação, aí eu vou ser, mas aí, né, tem todo o mistério da encarnação, mas eu não quero trazer como verdade, mas é uma verdade de fé. Sim. Mas aí um pouco da dificuldade que eu tenho em relação a isso é só porque, assim, uma pessoa que simula não saber, ela sabe. Sim. Entendeu? Sim. Ela só finge que não sabe. Mas ela tenta enganar a si mesma. Então, tem plena consciência. A matéria grave se torna pecado mortal, entendeu? Então, assim, às vezes está muito mais na sua relação afetiva consigo mesmo de querer enganar-se, mas aquele que quer enganar-se, na verdade sabe, né? Ele tem consciência plena, mas ele quer se enganar, ou seja, eu não quero pensar sobre isso porque eu quero continuar vivendo essa vida. Então existe condição de matéria grave aí, condição de matéria grave não, tem condição de conhecimento pleno, né? E isso pode tornar a matéria grave um pecado mortal. Estou levando aí, peraí. A senhora, depois a senhora, pode ser? Vai pegar o microfone para todo mundo ouvir, pode ser? Aqui na frente primeiro, depois aqui, essa senhora aqui. Padre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a reparação do pecado. É necessário? Reparação do pecado. A senhora fala no ato da confissão? Assim... quando eu vou me confessar e o padre me coloca uma reparação. Sim. A reparação e a penitência são coisas distintas, viu? A reparação é obrigatória para alguns pecados. E a penitência, ela pode ser imposta pelo padre ou não. Tem gente que fala assim, tem gente que vem confessar comigo, eu não dou penitência, a pessoa fala assim, padre, me dá a penitência. Eu falo assim, a sua penitência é não ter penitência. Porque às vezes é escrúpulo. Porque eu posso fazer tudo, posso ser crucificado, e a minha penitência não vai ser suficiente para reparar o que eu fiz. Entende? Para que as pessoas compreendam que quem me salva é Deus, não é o que eu faço, é o que Ele fez. Às vezes eu faço isso como uma forma pedagógica, né? Agora, a reparação se for necessário, dependendo do pecado, ela tem que ser cumprida. Por exemplo, eu roubei R$100 da senhora. Eu sei que é a senhora, sei como fazer a devolução, e eu tenho condições de fazer isso. Eu sou obrigado, para receber o perdão, eu sou obrigado a reparar a senhora. Eu tenho que devolver esses R$100. Sou uma pessoa pública, eu sou o padre Warley e roubei R$100 da senhora. Só que se eu for devolver para a senhora, a minha imagem, eu tenho direito a ter boa imagem. A minha imagem e a imagem da instituição católica, da minha paróquia, da Rádio Maria, vai ficar manchada. O padre Warley roubou R$100. Eu poderia fazer uma reparação de diversos modos. O primeiro deles, se eu roubei da senhora, é devolver para a senhora.
Primeira reparação: devolver para quem eu lesei. Se eu não posso, porque eu não sei quem é a senhora, não conheço, não sumiu das minhas vistas, não consigo mais encontrar, eu posso fazer uma doação na minha paróquia, numa obra social, num pobre que está passando fome, compro uma cesta básica com esse dinheiro, mas de algum modo eu tenho que reparar. Então existem duas coisas, por isso que eu perguntei, né, se era para entender se era reparação por causa de uma injustiça cometida. Por exemplo, vamos ver, pecado contra o oitavo mandamento, gente, qual que é? Qual que é o oitavo? Aprender o oitavo, é o mais difícil mesmo, não levantar falso testemunho. Eu falei mal de alguém, eu fiz uma difamação, ou melhor, difamação não, porque a difamação diz respeito à verdade, né? Não, difamação é... Ai, agora estou confuso. Tem a difamação e a... Aquele me falou... Calúnia. A calúnia é quando eu falo a mentira, não é isso? Ou eu estou enganado? Atribui um crime. É. Isso no jurídico, né? Eu não sei se no... mas... Vamos falar. Eu falei algo errado, algo que não aconteceu. Eu tirei a boa fama, mas ela não cometeu. Isso é difamação, né? É um falso testemunho, sim. Eu falei mal e ao mesmo tempo eu denigri, eu atribuí a ela uma atitude que ela não fez. Entenderam? O caos. Isso fez muito mal, ela perdeu o emprego, teve um tanto de consequências. O esposo dela separou dela porque achou que ela tinha traído e tudo mais. Fiz um inferno na vida da pessoa. Qual é a reparação para isso? Chegar no marido dela e dizer: olha, eu menti, sua esposa não fez isso. Chego lá no emprego dela: olha, eu menti, ela não fez isso. Isso é reparação, eu tenho que fazer. Aí o padre vai tentar achar uma reparação equivalente. Ele vai tentar achar uma reparação. Pode ser muito pouco as 1000 Ave Marias, né? Porque é muito grave isso. Mas entendeu o que a senhora que me perguntou? O padre é juiz na hora da penitência. Ele que passa a reparação. Ele é o juiz naquele momento. A gente não julga, né? Mas naquele momento eu estou em persona Christi. Eu sou o Cristo juiz para determinar com o poder das chaves de ligar e desligar. Naquele momento eu sou o juiz. Mas a sentença do juiz, se ele observa, tem arrependimento, não existe outra sentença. Confessou, tem arrependimento, fez o propósito de não mais pecar, confessou os pecados, pronto. Não existe outra sentença a não ser o perdão. Mas eu não gosto dela, eu não vou com a cara dessa pessoa. Não importa, dê absolvição. Isso é regra pro padre. Então, naquele momento, como reparação, como juiz, ele deve fazer um pedido de reparação. É diferente da penitência, por favor. Eu quero voltar aqui no pecado mortal, quando a menina fez a pergunta da mudança de sexo. Certo. Para ser pecado mortal tem que ser contra um mandamento. Sim. E você colocou qual? Amar a Deus, foi o único que eu achei. Eu estou achando que não tem nenhum. Você sabe por quê? Como é que lá não tem nenhum falando assim, ó, você nasce com aquele corpo assim, você tem que ser assim. Você nasce assim e tem assim. Então eu estou achando que isso não é pecado mortal, não. É pecado. É contra seu próprio corpo. E a alma, e o pensamento, e o tempo da pessoa. Isso é uma questão de gênero, de ideologia de gênero. A gente não vai ter tempo para poder tratar sobre isso. Não, eu só Existem acho muitos assim documentos da igreja. Eu só acho assim que isso é um negócio muito perigoso, sabe? Você pôr isso como... Perigoso não, ele é difícil. Perigoso eu acho. não. Porque a pessoa nasce ali, tudo bem que ela nasce ali com aquele corpo, Deus, mas de repente ela não se sente assim. Cito somente a Gênesis. Deus os fez homem e mulher. Então, eu só não encaixo isso aí nos 10 mandamentos. Quando você fala que para
ser mortal tem que seguir isso aqui, né? É isso que eu estou dizendo, assim. O primeiro, não que isso está errado ou certo. Estou falando aqui dentro do pecado mortal. Se Deus me fez homem, e eu, descontente da minha condição de homem, quero ser mulher, eu estou negando o que Deus quis para mim. Então é pecado, pelo menos contra o primeiro mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas, até sobre a minha, entre aspas, não estou defendendo ideologia de gênero, a minha identificação como mulher. Entende? Amar a Deus sobre todas as coisas supera até isso, porque Deus me fez homem. No físico, né? Não existe separação do físico com o espiritual. Nós somos um conjunto. Nós somos um conjunto. Não existe alma feminina em corpo masculino. Não existe isso, não. Padre, aproveitando essa pergunta, acho que é importante a gente falar sobre a consciência, a formação da consciência. Hoje o que a gente percebe é que a consciência é mal formada para a moral, né? Em assuntos da moral. Porque quem criou a consciência foi Deus. Não é? Aquilo, na nossa consciência, até desde criança, você sabe que você não pode enfiar o dedinho lá na tomada que você machuca, porque você foi machucado. Mas a minha pergunta, e até assim, uma orientação que o senhor poderia nos dar, não só como pergunta, como formar essa consciência? Porque hoje a gente percebe, até mais essas pessoas mais jovens, os jovens, eles não, parece que a consciência hoje é relaxada, é relativizada. Então, quer dizer, como que eu vou distinguir se aquilo de fato é errado? Na verdade, é um grande desafio no tempo de hoje, porque a gente lida com tantas circunstâncias nesse mundo nosso, né, social. Então, eu acredito que, eu não sei, eu falo por experiência, né? Eu vivi, graças a Deus, num tempo em que o meu pai, entre aspas, me obrigava a ir na igreja. Graças a Deus me obrigou a ir. Depois eu passei a ir por gosto, por escolha, e não demorei muito para ter gosto, né? Porque com 7 anos de idade eu já ia sozinho para a igreja, né? 7, 8 anos já tinha sentido a primeira vez vontade para ser padre, mas isso dentro de uma experiência. Desde 5 anos de idade eu fazia catequese, ia com o meu irmão mais velho, porque ele ia para catequese, eu queria ir para poder aprender as coisas de Deus. Então era um gosto. Então, assim, eu acho que os tempos mudaram muito. As pessoas, os pais em geral, acredito que deixa a criança crescer para escolher se ela quer ser batizada ou não, se ela quer ir para a igreja. Desculpa, se ela não acostumar a ir para a igreja, vai ser um milagre ela na vida adulta querer ir. Vai ser um milagre. E agora, a gente pode trabalhar com a vida ordinária, né? Ou seja, no cotidiano, ou esperar que Deus faça um milagre, um grande milagre de uma conversão. Mas isso é um milagre. Até a dificuldade que passa para ela voltar para Deus seria um milagre. Porque muita gente pode passar pela mesma dificuldade e não ir para Deus, e se revoltar, ou se matar, ou qualquer outra coisa, entendeu? Então, assim, a formação da consciência começa, né? A formação da nossa consciência começa desde... Eu estou falando biologicamente não, porque eu não sou biólogo, não entendo direito essas coisas científicas, mas eu diria assim, numa forma bem laica de dizer, que começa dentro do ventre da mãe. Começa ali a ser formado, né? Então, eu acho que toda boa escola da fé começa com as historinhas que a mãe vai contando da vida de Jesus para o bebezinho que está sendo formado dentro do seu ventre, com as músicas de Nossa Senhora de repente sendo colocada ali, já vi, não sei se isso pode, mas colocada ali com fone de ouvido para ela ouvir, né, na barriga, não sei, acho que começa ali. Meu filho Samuel perguntou aqui o seguinte, com relação à autoflagelação, nos moldes, por exemplo, Santa Catarina de Sena, né? Se autoflagelava e tudo, né? Então, seria um pecado contra si mesmo? Então, precisamos analisar, né, com uma atitude de acordo com o seu tempo. Naquele tempo era uma prática penitencial. Hoje a gente entende a autoflagelação como uma certa
uma certa agressividade contra o seu próprio corpo, uma violência, né? Então, assim, não estou condenando a santa não, ela talvez se tornou santa dentro da sua época, talvez pelas suas práticas de penitência. Hoje a gente tem muitas outras formas de viver a penitência. Agora, a gente poderia fazer todas as penitências, se não tiver caridade, é como símbolo que tine, né? Que só faz barulho, mas não adianta nada. Como diz São Paulo, né, na primeira carta aos Coríntios. Deixa eu perguntar uma coisa, professor. Espera aqui, Em relação à confissão comunitária. Sim, confissão comunitária. Você quer fazer a pergunta ou posso discorrer? Sim, eu quero que discorra, se isso... Tá bom. Confissão comunitária nada mais é do que uma ação comunitária para fazer exame de consciência. Não tem força, vale como exame de consciência. Não vale como sacramento, com exceção de uma circunstância muito grave. Por exemplo, estou dentro do avião, o avião está caindo, ele vai demorar uns 2 minutos talvez para cair. Eu sou o padre, eu não posso me auto-absolver, isso eu não posso, mas eu posso absolver todo mundo que estão dispostos a receber o perdão, de algum modo. De algum modo a pessoa tem essa disposição de receber a absolvição. Eu absolvo geral e, se morrer, tiver disposição, vai para o céu, né? O padre eu não sei se vai, porque tomara que tenha sempre um padre junto comigo. Aí resolve. Entendeu? Agora, vou para a guerra. O padre capelão do exército poderia atender todas as confissões, mas imagina atender de uma noite para outra, de um dia para o outro, a confissão de 1000 soldados. Eles confessam dentro do coração e o padre capelão dá absolvição geral, porque se morrer na guerra, morre com a graça. Se voltar da guerra vivo, tem que confessar. Tem que confessar, entendeu? Então, circunstâncias poderia favorecer a absolvição geral. Agora, confissão geral nunca pode ser feita. Pode fazer celebração penitencial comunitária? Pode, contanto que a confissão do pecado seja individual. Eu não posso simplesmente entregar o papelzinho para o padre joga no foguinho, lá na fogueira. Pega e joga no padre, tem que saber pelo menos um pecado, para saber pelo menos um pecado do penitente, para ele dar a absolvição. Se ele não souber nenhum pecado, ele não pode absolver. A não ser que se presuma, por exemplo, a pessoa está em coma, se presuma que ela tem disposição para receber. Só que aí a gente não dá uma absolvição do pecado, a gente dá, nós padres damos a indulgência plenária. Porque naquele caso... Na celebração da Santa Missa poderia ser como se fosse uma confissão comunitária? Não. Aqui no momento do ato penitencial. Não, é ato penitencial da missa, só perdoa o pecado venial. O pecado mortal não é perdoado. Mas se uma pessoa estiver em coma lá e ela entendo que ela tenha predisposição para receber o sacramento, a unção dos enfermos perdoa o pecado. E a indulgência plenária apaga as penas temporais. Se a pessoa morrer nessa condição, imediatamente ela vai para o céu, ela nem passa pelo purgatório. Padre, eu faço o meu exame de consciência dentro do primeiro mandamento, do segundo, e algum outro que tiver. Certo. Eu tive plena consciência, arrependimento. Eu posso falar para o padre, eu pequei contra o primeiro, o segundo? Não. Tem que contar a história, tem que falar, não, a história não. Gente, não tem que contar a história, mas tem que contar o pecado. Uma coisa é falar, padre, eu roubei a galinha do vizinho. Uma galinha. Pronto. O padre vai te falar para devolver a galinha, de algum modo, restituir, pagar o dinheiro, não sei. Então é errado. Beleza. Agora, eu não preciso dizer, padre, ontem, à 1h da madrugada, peguei a escada, coloquei no muro, pulei. Nossa, quase caí. Mas aí eu pulei para o outro lado, o cachorro veio e me mordeu. Aí
saí correndo, porque eu estava correndo, eu só passei a mão na galinha e pulei de volta. Não preciso contar isso. Padre, roubei a galinha do vizinho. Uma, não foram duas, foi uma. Basta. Padre, roubei a galinha do vizinho 5 vezes. Sim. É aquele que fica confessando o pecado toda a vida e não emenda de vida. Então, mas uma coisa é, confessa porque cometeu um pecado de novo, toda vez que for lá e mostrar arrependimento, vai receber perdão. Agora, tem gente que fica confessando o mesmo pecado sem ter cometido ele de novo. Isso pode ser escrúpulo. Já recebi o perdão. Confia. Vai embora para casa, muda de vida e confia que você foi perdoado. Porque senão a gente está duvidando que Jesus é capaz de perdoar o pecado por meio do homem. Do Filho do Homem tem o poder na terra de perdoar pecados. Evangelho dessa semana também. Acho que foi de terça-feira, se não me engano. Não é? Então assim, se fofoca é pecado, o que você acha? É muito. Eu acho que É muito pecado. Fofoca pode ser muito grave. Principalmente se vem acompanhado de mentira, né? Uma pessoa que está no leito de aí ela recebeu a indulgência do pecado, mas ela cometeu um pecado local na vida dela, que ela nunca confessou, ela é perdoada daquele pecado. É perdoada. Mesmo ela não estando consciente. Se de algum modo ela tiver disposição para receber o perdão, ela vai ser perdoada. Aí eu faço o ato do sacramento, porque eu não consigo julgar o coração, não dá. A pessoa não é batizada, eu não posso fazer unção. Não posso. Batismo é condição para qualquer sacramento. Abertura para os demais, né? Porta. Se a porta está fechada, não tem jeito de entrar. A pessoa pergunta se ela é batizada? E geralmente eu pergunto para a família. Pode batizar na hora, não? Não, se tiver... Só pode se ela, antes de entrar em coma, tenha manifestado que gostaria de ser batizada. Meu tio aconteceu exatamente, não de ser batizado, nunca ia na igreja, mas antes de entrar em coma, ele falou: nossa, queria tanto que o Arlen viesse aqui. Bastou, queria tanto que o Arlen viesse aqui. O Arlen é o padre, né? Não era como sobrinho, ele queria eu lá como padre. Eu fui lá, ele estava em coma, dei a unção, dei a indulgência plenária e ele morreu. Na graça. E morreu quase que imediatamente, assim. Morreu e logo, foi questão de horas, ele morreu. Outra pessoa que quer casar e ela não teve batismo, crisma, nem nada, o casamento em si, ela vale para todos os sacramentos que ela não teve? Não. Uma pessoa que não, eu entendo a pergunta, pessoa que não quer casar, mas não é batizada, não tem sacramento nenhum. É uma pergunta que uma pessoa me fez. Se a pessoa não é batizada e ela quer ser batizada, ela vamos supor, a pessoa ela é batizada e crismada. Ela é batizada e crismada. E, aliás, ela não é crismada. Aí batizada. Ela pode casar e o crisma ela... Não, ela fica batizada, casada, não crismada. Tem que fazer a crisma? Se ela não fizer, fica faltando o sacramento da confirmação. Mas ela é batizada, casada, não crismada. Mais uma última pergunta para encerrar, hein, gente? Que pena. Boa noite, padre, sua bênção. Deus abençoe. Eu queria fazer uma pergunta assim. O senhor falou que o pecado venial não é preciso confessar, né? Mas para a gente entrar no céu, a gente precisa estar puro, 100%. Sim. Entendeu? Isso, eu pergunto. Obrigado. Entendeu o porquê? Você quer saber o porquê? O porquê. Tá. Então, o pecado venial, ele é perdoado pela confissão, pelo ato penitencial da missa, pela própria comunhão que eu recebo na Eucaristia. O pecado venial já é perdoado. Entende? Então, quando eu recebo por esses meios o perdão do pecado venial, eu já me torno puro.
um novo pecado, né, na próxima missa poderia ser perdoado. Agora, o pecado mortal não. O pecado mortal, esses atos do ato penitencial, da Eucaristia, não perdoam um pecado que tirou a graça de mim. Então, só a confissão faz voltar a graça para dentro de mim. Entendeu? Então, comungar no estado de pecado mortal seria outro pecado mortal de sacrilégio. Entende? Respondido? Agora, uma pessoa, supondo que uma pessoa tenha morrido, vivido uma situação de pecado mortal. O pecado mortal traz consequências, pelo menos duas consequências poderíamos dizer. Uma consequência eterna e uma consequência temporal, certo? A consequência eterna é o quê? Condenação ao inferno, ausência de Deus. E a consequência temporal são as consequências que o meu pecado gerou no mundo. Por exemplo, se eu matei alguém, gerou um órfão, uma viúva, um ódio, né? Então teve consequências no tempo, por isso temporal, no tempo, no mundo. Quando eu morro e antes de morrer eu confessei o meu pecado, a pena eterna, que é ir para o inferno, ela é apagada. Só que ficam as consequências temporais do meu pecado. E é por isso que a indulgência plenária é capaz de me perdoar depois da morte das consequências do tempo, não das consequências eternas. Que a consequência eterna tem que ser perdoada antes de eu morrer. Entendeu? O que se perdoa no purgatório não é a pena eterna. Por isso quem morre e vai para o purgatório, o céu está garantido. Mas, se eu confessei esse pecado, então estou livre do inferno. Certo? Agora, tem jeito de perdoar as consequências do pecado na terra? Tem. Se eu tiver um arrependimento que a gente chama de arrependimento perfeitíssimo. O que é o arrependimento perfeitíssimo? É um arrependimento única e exclusivamente pelo arrependimento de ter ofendido o amor de Deus, que me ama de modo sem igual, eterno. Então, o que me move a arrepender é o amor a Deus, certo? Por quê? Porque o nosso arrependimento é totalmente mesclado de amor a Deus, de amor de si mesmo, de medo de ir para o inferno, de vergonha. Então a gente tem muitas misturas no nosso arrependimento. Não é perfeitíssimo, não é puro amor, não é puro amor. Entendeu? Por isso a gente precisa de indulgência para que a gente possa ser perdoado também das penas temporais. Se não for perdoado dessa maneira, vai ter que passar pelo purgatório, porque ninguém pode entrar no céu se não tiver totalmente puro. Tipo o santo, por exemplo, Santo Agostinho, então ele poderia ter ido direto para o céu por causa desse amor perfeito? Pode, mas pode. Se ele realmente teve esse amor perfeitíssimo, foi. Pode. Mas eu não posso dizer que foi por isso, porque não tem jeito de saber o que estava dentro do coração dele. Só Deus sabe. Agora o pecado é contrito do Espírito Santo, a pessoa leva mesmo ao arrependimento, né? Sim, com certeza. Com certeza. É isso. Bom, pessoal, é isso aí. Ai, pegamos As pessoas já tem que tentar sair. Vamos esperar aí, pessoal. Só essa pergunta. Só mais essa, por última, favor. rapidinho. É o seguinte, se a pessoa não tem pecado mortal, a igreja pede que ela faça confissão pelo menos uma vez por ano. Aí ela só tem o venial, por exemplo. Ela tem que confessar uma vez por ano mesmo? Vamos deixar de lado o legalismo. A senhora confessaria? Sim, mas Eu também. eu não sei, né? Eu também. Você fala que é obrigado a casar uma vez por ano. Uma coisa é obrigado a confessar o pecado venial, eu não sou. Certo? Mas é bom? É bom? Tá? Porque senão ficou parecendo assim que o padre falou, não confessa, não precisa. Não, de fato não precisa. Mas pode, viu, gente? Faz bem. Faz bem? Faz. Vamos lá, pessoal. Aí outra coisa que eu não posso dizer, deve.
Eu não posso dizer que deve, porque senão estou obrigando. Sem o qual eu não posso ser salvo. Isso não acontece. Por amor. Fala mais sério, rapidinho. É amor obedecer o que a igreja determinou? Confessa o pecado venial, sem crise. Né? Agora, obrigado a confessar o pecado venial, não tem obrigação. Padre, só uma última pergunta. A pessoa desquitada, ela comungar é pecado? Jesus disse que quando a gente comete um pecado dentro do nosso coração contra o cônjuge, né, em pensamento já cometemos o adultério. Então, como um pecado contra o 9º mandamento, tanto a pessoa que é casada e comete o pecado do adultério, ou uma pessoa que vive maritalmente com uma pessoa já casada, está cometendo o adultério, pecado contra o 9º mandamento. E o pecado contra o 9º mandamento, com consciência e com liberdade, é pecado mortal. E o pecado mortal não pode, não nos permite comungar sem antes confessar. E para confessar precisa arrepender. E prova do arrependimento é deixar o pecado. Então é uma cruz, é difícil, porque cada caso é um caso, né? Então isso precisa ser avaliado com muito carinho, muito amor, porque assim dizer, pode ou não pode? Bem, objetivamente não pode. Mas eu não sei as circunstâncias, nem sei se seria possível resolver uma situação como essa. Tem muitos casos possíveis de serem resolvidos. Padre Arlen Reis, foi uma satisfação muito grande, uma alegria enorme. Realmente a Escola da Fé nos proporciona esses momentos após meia hora, e meia hora é pouco, passa muito rápido, sobretudo quando a gente tem um formador que é nato, que é natural de ensinar, de formar. Isso é gratificante demais. Nós louvamos a Deus e graças a Deus a Igreja Católica tem esses grandes teólogos como o senhor, que nos ensina muito. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor nessa imensa caminhada que o senhor tem, seja na rádio, seja como pároco, seja na igreja, na evangelização do povo de Deus. Muito obrigado pelo sim do Senhor, pelo tempo que o Senhor nos proporcionou aqui com a vossa sapiência. E queremos rezar uma Ave Maria para o nosso sacerdote. E depois temos um aviso rapidamente para o pessoal, para que nós possamos ir embora, ok? Então rezemos uma Ave Maria, colocando a vocação do Padre Arlen, toda a missão que ele tem aqui na Arquidiocese, e também agora uma Rádio Maria, desbravando aí o Brasil todo. É uma missão muito grande e bela. Por isso, colocamos nas mãos de Nossa Senhora, que desate todos os nós de vossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentado só um pouquinho para os avisos, pessoal. Foi muito. Até a tarefa, padre, por favor. Primeira tarefa e deve cumprir, viu? Sob pena de pecado. A primeira delas já passei, né? Decorar os mandamentos. Segunda, fazer um bom exame de consciência a partir dos mandamentos de Deus e procurar a confissão. Não precisa ser comigo, não. Pode ser com outro mais misericordioso. Pessoal,